Boa tarde, senhor presidente, galeria, deputados, deputadas. Queria saudar aqui ambas as categorias, os taxistas, que tanto merecem também a nossa atenção e o nosso respeito, assim como os motoristas de Uber que aqui se encontram. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o deputado Cabo Campos, o deputado Rogério Cafeteiro, o deputado Rigo Teles, todos se pronunciando e todos falando de certa maneira de algo legítimo. E eu não sou o dono da razão. Agora, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Nós não podemos ficar aquém do mundo. O Uber hoje é uma realidade em todo lugar do mundo. Em todos os locais, em todas as cidades que o Uber chegou, é óbvio que alguma categoria se sentiu ameaçada, se sentiu amedrontada. Foi assim com os próprios mototáxis. Até ontem não era legal os mototaxistas. Hoje é uma realidade. Em São Paulo, os taxistas também, de forma muitas vezes acalorada nesse primeiro momento, foram diversas vezes até violentos. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Hoje, já existe o Uber em São Paulo, existe o Uber no Rio de Janeiro, existe o Uber em Minas Gerais. E nós, que somos uma federação, não podemos ter uma lei que autoriza algo em um canto e desautoriza em outro. Diferentemente dos Estados Unidos. Não pode um Estado poder ter o porte de arma ou ter o aborto liberado e em outro não ter. Se lá já passou e está funcionando, nós não podemos ficar aquém. Nós temos que ter a atenção de toda a parte eleitoreira dessa situação. A lei municipal que foi votada, todos vocês sabem, foi votada às vésperas das eleições municipais. E que a vereadora que apresentou sequer foi reeleita, porque não teve apoio da população. Hoje a população clama pelo Uber. Na última quinta-feira, eu dei uma entrevista a uma rádio, presidente Otelino, e lá foi feita uma enquete, se eram favoráveis ou contra o Uber. Foram recebidas 77 mensagens, das quais 75 favoráveis ao Uber e 2 desfavoráveis. Esse projeto de lei, deputado Rogério Cafeteira, é um projeto de lei de vanguarda para o país. Inclusive, vou levar na quarta-feira para a Conferência Nacional da Unali esse projeto de lei. Esse projeto de lei foi elaborado por um professor de Direito Constitucional, professor Anderson, consultor legislativo desta casa. Ele pesquisou todas as leis federais, estaduais e municipais desse país. E o único vício que existia na lei, a única falha que existia na lei, foi sanada por uma emenda da deputada Andréia Murá. Nós não podemos aqui, deputado Rigo Teles, nós estamos falando de uma empresa que chegou ao Maranhão há 3 meses, está gerando 900 empregos. Nós estamos falando de 900 famílias que hoje têm condição de continuar a pagar o seu plano de saúde, de continuar a ter seu filho estudando em uma escola particular, que a grande maioria estava desempregada, e o Estado, aqui o nosso Estado do Maranhão, só é bom para aumentar imposto e diminuir a concorrência, como nós fizemos aqui quando diminuímos o ICMS para o grande atacadista. Para citar como exemplo, deputado Rogério Cafeteira, em 1966, salvo engano, 67, o governador do Estado do Maranhão, à época José Sarney, deputado Marco Aurélio, foi inaugurar a Ponte do São Francisco. Vossa Excelência sabia que teve greve daqueles barqueiros que faziam a travessia do centro para o São Francisco? Eram contra a Ponte do São Francisco? Então isso é algo que nós não podemos fugir deste embate. E se nós formos falar aqui de constitucionalidade, eu vou lá. Vamos começar pela Constituição
federal, que é a nossa Carta Magna, onde diz, em seu artigo 5º, parágrafo 8º, livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Mais à frente, no seu artigo 170, parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E não existe nenhuma lei federal que proíba o Uber. Pelo contrário, o Sindicato dos Taxistas entraram no STF e o ministro Lewandowski, deputado Rogério Cafeteira, deu uma decisão favorável aos motoristas do Uber. E quando nós falamos deste projeto de lei, este projeto de lei contempla e tem 100% de constitucionalidade, que nós não estamos falando aqui do transporte municipal, estamos falando do transporte intermunicipal. Hoje, se você pegar um Uber lá no Araçagi, lá no condomínio Alphaville, e se deslocar para o São Luís Shopping, por exemplo, foi um transporte intermunicipal. Se você pegar um Uber ou um táxi lá no Pátio Norte, ali é Passo do Lumiar, se deslocar de lá o João Paulo, ou a Coab, que fica ali vizinho, foi um transporte intermunicipal. Boa parte do Coatrac hoje, ali, é São José de Ribamar, é município de São José de Ribamar. Então, é um transporte intermunicipal. Eu não estou entrando na seara da Câmara Municipal. E não adianta mais nós querermos protelar. Cada um aqui tem seu discernimento, tem o seu arbítrio, pode votar favorável ou votar contra. Agora, querer ainda fazer audiência pública, ter mais discussão, isso aí ninguém aguenta mais. Teve audiência pública na Câmara Municipal, teve audiência pública na OAB, e esses pais de famílias estão tendo os seus carros apreendidos diariamente, sendo perseguidos pela SMTT. Eu peço, senhor presidente, que seja garantido. Deputado Adilásio, só um instante. Solicito à galeria que não se manifeste. Precisamos garantir a fala do deputado. E aqui, senhor presidente, vou mais adiante. Projeto de lei esse, que se pelo menos tivessem ou tiveram o trabalho de ler, nós estamos regulamentando nesse projeto, deputado Souza Neto, por exemplo, o recolhimento do INSS do motorista do Uber. Ele vai ter que pagar o ICMS e o ISS para o governo e para a prefeitura da qual ele fazer esse transporte. É proibida a terceirização. É o dono do veículo que tem que ser o Uber. Então tem vários deveres que o motorista de Uber vai ter que cumprir. Enquanto isso... Peço mais uma vez, deputado Adilásio, desculpe, peço mais uma vez que o senhor que está se manifestando respeite a fala do deputado, sob pena de eu ter que pedir para ele retirar da galeria. O próprio Ministério Público, ainda essa semana, através das redes sociais, a atuante promotora, a doutora Lítia Cavalcante, presidente Otelino, se manifestou, dizendo que essa lei municipal é ilegal e que ela vai entrar agora na Procuradoria-Geral de Justiça pedindo a inconstitucionalidade dessa lei e a regulamentação do Uber. O Ministério Público acabou de se manifestar nesse sentido. E para concluir, senhor presidente, com relação ao que o deputado Rogério Cafeteira perguntou da nossa legitimidade, a legitimidade é nossa. E aqui, deputado Rogério, nós aprovamos a lei do dia 15 de abril de 2015 com relação às atribuições da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, a MOB, e lá, deputado Rogério, está bem aqui, artigo 1º, parágrafo 4º, desenvolver o sistema de transporte estadual e intermunicipal, infraestrutura viária, gestão integrada. Aí nós vamos mais aqui na frente. O que fala aqui a lei da MOB? Proteger os usuários contra o abuso do poder econômico que vise a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Regulamentar serviços de transportes intermunicipais através de sistema eficiente de qualidade, elaborado, planejado e induzido o desenvolvimento urbano integrado. Então, a MOB já nos dá essa atribuição, ela que tem o dever de fiscalizar, e nós temos que estar do lado
da população. Eu não estou aqui contra taxistas, os taxistas têm o seu serviço prestado, faz parte da história do nosso país, mas hoje é uma realidade. Se vocês aqui fizerem uma pesquisa, uma enquete entre os funcionários desta casa, nos seus gabinetes, nos seus vizinhos, nos seus parentes, com quem quer que seja, com seus eleitores, nós estamos falando aqui, meus colegas, de dar ao consumidor mais uma opção de transporte. Nós estamos falando em dar ao consumidor mais uma opção de transporte. Nós, deputado Rafael Leitoa, que não temos metrô, nós não temos VLT, nós não temos trem de superfície. Os ônibus hoje mesmo estavam tendo uma reunião para entrar em greve. E quem sofre é a população. Será ser injusto nós darmos o arbítrio para aquele cidadão de bem poder escolher em pegar um táxi ou pegar o Uber? Será se isso é desonrar esta casa? Muito pelo contrário. O livre exercício da profissão é garantido por lei. A livre concorrência, deputado Marco Aurélio, é que garante a melhor qualidade do serviço. E para aqueles que talvez se achem juristas, eu vou ler aqui o artigo da ministra Nancy Andrighi, para encerrar a minha fala. Ela, à época, era Corregedora-Geral de Justiça. A ministra diz o seguinte, e aí eu peço a atenção de vocês, senhor presidente, para concluir. Juridicamente, abre aspas, juridicamente, não há como proibir tais aplicativos com base nessas leis que são diariamente invocadas. Não vi, até o momento, qualquer notícia do que os maiores interessados têm a dizer sobre a questão. A discussão sobre a proibição ou não de aplicativos de intermediação de contratos de transporte não pode ser pautada exclusivamente por pressão política de certas categorias profissionais, como tem sido feito, mas sim no interesse dos consumidores privados do transporte individual. É interesse do consumidor e deveria ser do Estado que a livre concorrência seja fomentada e jamais restringida. Os consumidores devem ser os primeiros a ser ouvidos quando o Estado pretende proibir qualquer atividade econômica lícita. Todos devemos ficar atentos aos ventos da modernidade, porque só eles nos levam para o sucesso e a paz social. Com esse recado da ministra Nancy Andrighi, fica aqui a cada um de vocês que tenham a consciência em querer agradar uma categoria que merece sim todo o nosso respeito, ou agradar todas as categorias restantes do nosso Estado e todos os consumidores do nosso Estado. Vocês façam o seu juízo e vejam o que a população quer. Eu, pelo menos, vou defender enquanto puder a livre concorrência e o arbítrio do consumidor. O consumidor é que vai decidir. Eu sou usuário de Uber, eu também sou usuário de táxi. Dependendo do que é mais conveniente para a minha pessoa, eu uso um ou eu uso outro. Porque nós não vamos deixar também, deputado Cabo Campos, para o seu filho de 17 anos, quando sair de uma festa, poder, ou da igreja, poder compartilhar o Uber com 2 ou 3 colegas. Você sabe a hora que vai sair, a hora que vai chegar, quem é o motorista, depois avalia o motorista, sabe que está fazendo a rota mais curta, não vai querer engabelar e dar volta, como alguns maus taxistas fazem. Então nós devemos sim prezar por isso. Os motoristas de Uber vão pagar impostos e os taxistas vão continuar com seus benefícios, com relação ao IPVA, com relação ao IOF, com relação ao IPI, vai continuar com os seus benefícios e o Uber vão ser legalizados e assim a SMTT pare de perseguir esses pais de família. Muito obrigado, senhor presidente.